Agora a gente vai tratar do que realmente cai. Minto, porque na realidade essa questão do critério cai bastante, ok? Mas eu quero tratar com você agora sobre o rol apresentado de crimes hediondos. E esse rol ele está no artigo 1º. Vou botar aqui então. Rol que está no artigo 1º da lei. Ok? Então, vamos logo começar com esse rol. E outra coisa que é bastante importante, tá? Você que fica muito preocupado com isso, fica de boa. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque esse rol ele está de acordo com o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. Ok? Então, já está com a redação nova. Já está com a redação nova. Primeiro, inciso 1º, eu tenho homicídio. Homicídio. O que nós temos a respeito do homicídio? Bom, eu acho muito mais fácil a gente aprender e ver o que foi alterado quando eu faço uma comparação. Comparo a redação anterior com a redação nova. E por conta disso, eu gostaria que você desse uma olhada agora no slide, porque eu trouxe a redação anterior e a redação nova, ok? Vamos lá dar uma olhadinha? Vai precisar mexer aqui? Vamos lá então dar uma olhada no que a gente tem. Redação anterior. Homicídio, artigo 21, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos dar uma olhada na redação nova trazida pelo pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe a seguinte redação. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos lá. A única diferença que nós tivemos foi a inclusão do inciso 8. Ok? Então, o pacote anticrimes trouxe a inclusão desse inciso 8. Só que eu vou contar uma história que é bastante engraçada. Por quê? Porque se você olhar a redação que nós tínhamos do artigo 121, parágrafo 2º, que são os crimes de homicídio qualificado, antes do pacote anticrimes, eu teria 1 até o 7. Ok? E o que eu tinha sobre isso, né? Qual a conclusão que eu tinha sobre isso? Que todos os incisos do homicídio qualificado eram considerados hediondos. Isso daqui é uma conclusão que tem alta incidência em prova, ok? Porque normalmente quando a gente faz prova, a gente morre de medo de expressões de nunca, sempre e todos. E se te perguntarem na prova se todos os homicídios qualificados são hediondos, você vai responder que sim. Isso aí está no material de vocês. Ok? Então vou repetir. Todo homicídio qualificado é considerado crime hediondo. De novo, todo homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Ok isso? Ok. Bacana. Tá. E o que foi a inclusão desse inciso 8º? Olha o que aconteceu. É aquela história. Não veio. Por quê? Se você olhar o Código Penal atual, você vai ver que foi vetado. O presidente da República vetou o inciso 8º. E ao vetar o inciso 8, aliás, 8º não, 8, acaba que no final das contas, essa inclusão no rol de crimes hediondos ficou inócua, porque ele não existe. Entenderam? Então, ainda que eu tenha uma nova redação, no frigir dos ovos, ficou 6 por meias dúzia. Ficou do mesmo jeito, ok? Porque o inciso 8 foi vetado. Você sabe o que previa, só por curiosidade?
o inciso 8 considerava hediondo, né, qualificado, portanto hediondo, o homicídio utilizando arma de fogo de uso proibido. Ok? Então, se alguém fosse morto, né, assassinado com um tiro de fuzil, quem o matou responderia por homicídio qualificado. Se tivesse matado com uma pistola .22, não seria hediondo, ok? Foi vetado esse artigo, ok? Então não existe. Beleza? Então isso daí ficou bem tranquilão, né? Sem muita dificuldade para a gente conseguir compreender. Mas, como a gente gosta de aprofundar, né, o tema, e aliás, isso daí não é um aprofundamento, isso daí é um tema muito recorrente em provas. Se você vai fazer prova, por exemplo, para Polícia Federal, PRF e DPEM, o tema que eu vou falar agora caiu nas 3 provas, ok? Caiu nas 3 provas. Então, eu vou apagar aqui rapidamente, tá? E quero trazer uma observação bastante importante. Bastante importante. E eu vou botar aqui numa observação já para explicar. Homicídio qualificado privilegiado. Homicídio qualificado privilegiado. Bom, pessoal, só que, ó, quando eu falo homicídio qualificado, eu considero todo homicídio qualificado hediondo. Agora, a minha dúvida, homicídio qualificado privilegiado é hediondo? E essa pergunta cai demais em prova, cai demais. Bom, eu imagino que eu tenho alunos, né, aluno, você, que pode estar no nível muito alto de conhecimento de direito penal, ok? Aí temas como mandado de criminalização você vai vibrar, porque é uma coisa que você normalmente não estuda. Mas eu sei que também você pode ser um caso de que está começando a estudar direito penal agora, ok? E eu não posso ser negligente com você nesse caso, porque você pode estar me perguntando, professor, o que é homicídio qualificado e privilegiado? Então, só para você entender, quando eu penso num tipo penal, por exemplo, o homicídio, esse homicídio, ele pode ser de 3 formas diferentes, ok? 3 formas diferentes. Ele pode ser simples, e normalmente ele vai estar no caput, normalmente não, ele vai estar a previsão da pena no caput. Eu vou ter um homicídio privilegiado e eu vou ter um homicídio qualificado. E o que acontece para diferenciar cada uma dessas expressões? O homicídio simples, você vai ler no caput e você vai ter a pena. Ela vai dar um intervalo de tanto a tanto. Esse daqui é o caput. Quando você lê que algo, um tipo penal é privilegiado, a pena vai ser um intervalo menor. Em outras palavras, quando eu falo que algo é privilegiado, isso daqui é bom para quem? Para o condenado, ok? Então eu tenho a modalidade simples, que tem a pena no caput, e se eu falo que é privilegiado, a pena vai ser menor do que o simples. Por outro lado, eu tenho o que eu chamo de qualificado, ou majorado, né, dependendo da situação. Mas vamos tratar de qualificado, eu não vou ficar entrando nesse rigor técnico agora. Mas, no qualificado, o intervalo de pena é maior. Então, quando eu falo que algo é qualificado, é porque a situação do condenado deteriorou, ok? Então, simples é o meio, privilegiado é melhor para o réu e qualificado é pior para o réu, ok? Então, pensa sempre nisso. Por isso que o homicídio qualificado é considerado hediondo, porque eles são mais graves e têm pena maior. Então, feito esse quadro, eu sei que você já anotou, vamos então apagar porque eu quero tratar sobre isso. Por quê? Porque, neste caso, quando eu digo que o homicídio é qualificado, eu tenho, ao mesmo tempo, algo que aumenta a pena, torna o crime mais grave, mas, ao mesmo tempo, eu tenho algo que diminui o crime, ok? Diminui a relevância do crime, ok? Que é o privilégio. Bom, já que você talvez não saiba, eu queria falar para você rapidamente o que é o privilégio no homicídio. Isso daqui não é o tema da aula, mas eu gosto de explicar para você contextualizar, ok? E o homicídio privilegiado, ele consta no parágrafo 1º do artigo 121. E eu queria ler para você aqui, tem no slide, tá bom? Vamos dar uma olhada. Se o agente
mete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Opa, peraí, eu tenho redução de pena? Se eu tenho redução de pena, ele vai ser com pena menor do que o simples. Se ele vai ter pena menor que o simples, ele vai ser considerado privilegiado. E quais são os motivos que levam ao privilégio? 2. Relevante valor social ou moral ou após injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. Professor, o que seria relevante valor social ou moral? É engraçado que quando eu pergunto isso na aula, todo mundo pensa no estuprador, não é? Ok, né? Você vai e mata o estuprador da sua mãe, sua filha, enfim. Você está matando por relevante valor social, moral, né, digamos assim. Mas você quer ver um exemplo que eu considero melhor? Eu posso pensar, por exemplo, na eutanásia. Porque a gente sabe que a eutanásia no Brasil não é permitida. Então, se alguém mata outra pessoa para diminuir o sofrimento, né, daquele doente terminal, infelizmente, ele vai responder por homicídio, não vai deixar de ser homicídio. E, neste caso, esse homicídio ele vai ter um relevante valor moral. Então, por exemplo, o Thiago que está aqui comigo, né? O Thiago está sofrendo, quase morrendo aqui, estado terminal, fala, pô, Thiago, gente boa aqui e tal. Vamos abreviar o sofrimento dele, né? Vou lá e desligo a máquina do Thiago, que deixa ele vivo. Se eu faço isso, eu pratico homicídio. Só que esse homicídio não foi porque eu queria matar ele por motivos ruins, digamos assim. Foi por um relevante valor social ou moral. Então eu vou responder por um homicídio privilegiado. Repare, e eu quero chamar a atenção disso para você agora. Tanto o relevante valor social ou moral, ou após injusta provocação da vítima, são privilégios relacionados a circunstâncias subjetivas, relacionadas ao motivo. Então vamos botar aqui no quadro? Então o homicídio privilegiado, ele vai existir por motivos. E quando eu falo que é motivo, eu digo que são circunstâncias subjetivas. Mais importante que eu quero chamar a atenção. O privilégio está relacionado ao motivo. Quais? 2. Relevante valor moral ou social ou após injusta agressão. Beleza. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando eu for para a lista dos qualificados, das qualificadoras, aí a história muda. Porque o homicídio qualificado, ele admite tanto qualificadoras relacionadas ao motivo, como qualificadoras relacionadas a modo de execução. Quando é motivo, eu digo que é subjetivo. Quando eu digo que é em relação ao modo de execução, é objetivo. E por que eu estou falando isso? Por que o professor está falando isso? Porque quando eu penso no homicídio qualificado privilegiado, eu tenho os dois. Então eu tenho que somar. E olha que interessante. Se o privilégio sempre está relacionado a um motivo, circunstâncias subjetivas, eu não posso ter isso. Ou o motivo será privilegiado, ou o motivo será qualificado. Calma que você vai entender isso melhor. Vamos dar uma lida então no homicídio qualificado? Deixa comigo, Thiago. Eu vou ler e você vai acompanhar aqui comigo. Vamos olhar o inciso 1 do homicídio qualificado. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então o inciso 1 está relacionado ao motivo. Então vou colocar aqui. Vamos ler o segundo. Por motivo fútil. O próprio nome já me diz. Então tá aqui. O que eu quero te dizer é o seguinte. Não tem como eu ter um motivo de relevante valor social ou moral e ao mesmo tempo ele ser torpe ou ser fútil. Concorda comigo? Ou seja, não há como ter homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de natureza subjetiva, ou seja, relacionada ao motivo. Você decora isso, eu acho que você não precisa decorar. Se você olha esse esquema, você aprende, ok? Porque são incompatíveis. Vamos ler o 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo. Com emprego de fogo, veneno explosivo. Modo de execução. Então, o inciso 3, eu coloco como uma qualificadora aqui embaixo. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso. É modo de execução.
Por meio de emboscada. Então, 4. 5. Para assegurar a execução, ocultação ou impunidade. Então, impunidade, eu quero matar para ficar impune. Isso daqui é motivo. Ok? 6. Feminicídio, depois eu trato. 7. Contra a autoridade e 8 foi vetado. Vamos trabalhar no que a gente tem aqui. Então, por exemplo, professor, como que eu poderia ter um homicídio qualificado privilegiado? Fácil. Falei de eutanásia? Falei, não falei? Eutanásia. É um valor de relevante, é um motivo de relevante valor social ou moral? Sim, eutanásia é privilegiado. Mas se eu mato o Tiago enquanto ele está dormindo, eu impedi que ele se defendesse. Se eu desligo o aparelho enquanto ele está dormindo, eu tenho uma qualificadora de modo de execução. Então, a eutanásia, enquanto a vítima está dormindo, é privilegiado pelo relevante valor social ou moral, mas é qualificado pelo modo de execução. Ok? A pergunta que eu fiz é a seguinte: pode ser considerado hediondo o homicídio qualificado privilegiado? E eu vou te dizer a resposta: não. E isso despenca em prova, ok? Não. Por que não? 2 motivos. Lembra que eu falei do critério legal? Do critério legal? Falei, não é? Só é considerado crime hediondo o que está na lei. Na lei diz o quê? Crimes de homicídio qualificado. Está escrito qualificado privilegiado? Não. Então não atende o critério legal. Já afasta. Outro motivo, até mais lógico, é o seguinte: porra, como que eu vou considerar hediondo se o motivo que me levou à prática do crime é nobre? A qualificadora, pelo modo, não seria apta o suficiente para considerar o crime hediondo. Entenderam? Eu sei que às vezes você decora, mas aqui eu acredito que eu consegui trazer para você a lógica. Uma pergunta que eu te faço é a seguinte: isso despenca muito em prova agora. O feminicídio. Perceberam que aqui eu já estou dando, né, para quem pede, né, nas aulas aí, um pouco de Código Penal, parte especial, porque são os temas mais relevantes. O feminicídio, você considera uma qualificadora do motivo, subjetiva ou objetiva? O que você acha? A lógica me diria o seguinte, que é motivo. Porque você mata a mulher em razão da condição de mulher. O motivo é em razão da condição de mulher. Só que tem um problema. Por quê? Porque esse tema foi levado para o STJ. E o STJ disse o seguinte, que é possível 2 qualificadoras cumuladas, quais sejam a qualificadora do feminicídio com o motivo fútil. Aí você gera uma interrogação na tua cabeça. Por quê? Eu já falei para você que motivo só pode ser um. Não tem como ser, por exemplo, um motivo nobre e um motivo torpe. Ao mesmo tempo, eu também não posso ter um motivo que é torpe e é fútil. O motivo é único. A objetiva eu posso acumular. Então, se eu considerar o feminicídio como sendo uma circunstância subjetiva, eu não poderia somar com motivo fútil. Mas, como o STJ disse que o feminicídio pode ser acumulado com motivo fútil, e o motivo fútil é subjetivo, a gente é obrigado a dizer que o feminicídio é objetiva. O que é um absurdo. Ok, mas a gente vai aceitar e vai levar isso para a prova. Tranquilo? Isso daí começa a cair bastante em prova, ok? Bacana. Eu acho que a gente fez aí uma boa revisão do que nós temos do crime de homicídio, ok? Qualificado privilegiado. Bacana. Botei aqui, inclusive, essa questão do feminicídio como muito importante para você dar uma olhada, não é? Respondi aqui para você também que homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo. E só para encerrar esse inciso primeiro, vou apagar esse quadro aqui para você, eu bati muito na tecla do homicídio qualificado. Eu disse para você que o homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. Existe alguma modalidade de homicídio simples que é considerado hediondo? Sim. Qual que é? Quando praticado nos moldes de grupo de extermínio, ok? Então, existe sim uma modalidade de homicídio simples que é considerado hediondo. Bastante importante você relembrar essa observação. Tranquilo? Tranquilo? Então, agora a gente vai olhar o nosso segundo caso, que é o artigo 1º, inciso 1A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte contra agentes públicos de segurança pública, ok?
Eu vou nem mencionar muito esse artigo, porque esse inciso, por quê? Porque ele não teve alteração. E ele é bastante autoexplicativo, ok? Então, se eu tenho uma lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra agente de segurança ou contra um familiar dele, a gente vai ter um crime hediondo. Não sei se vocês entendem esse exemplo. Suponhamos que eu, né, esteja numa investigação muito pesada e que eu esteja sendo ameaçado de morte, né? Enfim, né? Ou ameaçado de morte, porque daí seria tentativa de homicídio. Mas o cara, né, muito enfesado por conta de uma investigação, ele me encontra na rua, eu que sou baixinho, fracote, o cara vai, pum, me morre de porrada, ok? E daí eu sofro uma lesão gravíssima, eu fico tetraplégico, suponhamos. Nesse caso, vai ser considerado um crime hediondo, desde que a motivação tenha sido o quê? Uma investigação que eu fiz, por conta da minha atuação como agente de segurança pública, ok? Em seguida de morte, né, por exemplo, ele vai me enche de porrada, não quer me matar, então não é tentativa de homicídio, eu caio, bato a cabeça no paralelepípedo e morro, seria também um crime hediondo. Ou se ele pratica isso contra um parente meu, ok? Até o 3º grau, isso daí é considerado hediondo. Só quero chamar a atenção de um detalhe em relação ao inciso 1A. Eu falo para você, a nossa preocupação é te trazer tudo que é atualizado, tudo. Eu falo para você, a minha aula pelo menos é assim, o trabalho que eu tenho é de, na véspera, revisar tudo, ok? E tem uma inclusão interessante, não é? E para você que vai fazer a prova do DPEM, olha que legal. Por quê? Porque a Emenda Constitucional 104 de 2019 alterou o artigo 144 da Constituição Federal e transformou o cargo de agente penitenciário em quê? Polícia Penal Federal, do cargo do DPEM, né? Como Polícia Penal Federal. Então, se você passar no concurso do DPEM, você não vai ser agente penitenciário, você vai ser o quê? Vai ser policial penal federal, ok? Então, se for praticado, você passa no DPEM, isso não vai acontecer, certeza, mas se você sofre uma lesão corporal seguida de morte ou uma lesão corporal gravíssima por conta do seu desempenho de função, você vai ser, a pessoa que praticar isso vai ser considerada agente da prática de um crime hediondo. Tranquilo? Então tenha isso em mente, ok? Isso daí para a prova do DPEM, certeza. Não vai ser um tema de penal, mas é certo que ele vai te perguntar isso. A alteração que ocorreu no artigo 144 da Constituição Federal. Bacana? Bacana? Então vamos seguir, ok? Vamos olhar então agora o inciso 2. O inciso 2. O inciso 2 teve alteração? Teve. Alteração extremamente relevante. Alteração extremamente relevante, ok? E qual foi a alteração que nós tivemos? Porque o inciso 2, ele trouxe hipóteses de roubo. Hipóteses de roubo que vão ser consideradas hedionda. Eu queria ler aqui com você a redação anterior e a redação nova. E aí a gente vai conseguir compreender melhor as diferenças que nós temos. Vamos lá dar uma olhada, Thiago? Quando eu olho aqui a redação anterior, eu tenho o quê? Latrocínio. Então, para a redação anterior, né, antes do pacote anticrime, o único roubo, né, o único 157 que era considerado hediondo era o latrocínio. Agora dá uma olhada no que nós temos após o pacote anticrime. Roubo já mudou, né, não é mais latrocínio. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, ok? Lesão corporal grave ou morte. Olha que interessante isso, ok? Traz aqui para mim. Então, para facilitar a tua vida, eu vou fazer aqui um quadro, ok? Comparativo do antes e depois. Que eu vou colocar aqui, lei anticrime. Não era isso que você queria saber? Quais alterações? E lembra no início da aula que eu comentei com você que o pacote anticrime, ele veio para quê? Para novamente trazer maior rigor. Então o que ele vai sempre fazer? Aumentar o rol. Ele jamais vai diminuir, ele vai aumentar o rol. Antes, eu só tinha um tipo de roubo que era considerado hediondo, que é o chamado latrocínio. E nós sabemos que o latrocínio é o roubo seguido de morte, ok? Roubo seguido de morte. Bom, após a lei anticrime, o latrocínio continua sendo hediondo. Só que eu aumentei esse rol. O que eu incluí? Vamos lá. 1. Roubo com restrição de liberdade da vítima. Professor, me dá um exemplo disso daqui para ficar mais fácil.
Vamos lá. Eu sou um assaltante, né? Encontro o Thiago saindo aqui do estúdio e vou assaltá-lo. Bacana? E daí, na hora que eu vou assaltar, eu percebo que alguém viu e chamou a polícia. Eu corro, pego o Thiago e levo ele pra dentro daqui de volta pro estúdio. Isso daí era um roubo e teve o quê? Restrição da liberdade maior do que o necessário. Um exemplo até melhor, vamos lá. O Thiago tá saindo com o carro dele, ok? E daí eu rendo o Thiago na hora que ele vai entrar no carro. E falo com o Thiago, isso é um assalto. Pego o celular, pego a carteira, só que eu percebo que na esquina tem uma guarnição policial. E eu penso o seguinte, pô, na hora que eu virar as costas, esse sacana vai lá nos policiais e eu tô lascado, ok? Já sei o que eu vou fazer. Thiago, entra aí no porta-mala. Boto o Thiago no porta-mala, giro com o carro dele, uns 15 minutos, e largo ele lá na frente, longe de qualquer policial. Neste caso, eu tive um roubo em que houve a restrição da liberdade da vítima. Ah, professor, mas todo roubo gera lá o constrangimento da liberdade, que você sai correndo e ele toma um tiro. Ok, mas isso daí é normal. Vai ser considerado qualificado quando essa restrição foge à normalidade. Por exemplo, o exemplo que eu dei aí do porta-mala, ok? Outra situação também que agora é considerado hediondo com emprego de arma de fogo. Isso aqui ficou bem ruim pros caras, né? Vagabundo agora vai ficar com bastante medo. Medo, eles cagam. Enfim, agora vai ser considerado crime hediondo, porque tanto a utilização de arma de fogo de uso permitido, ou restrito ou proibido, é considerado hediondo. Então, se o cara te assaltou com uma arma, crime hediondo. Tranquilo, não há mais discussão a respeito disso daqui, ok? E terceiro, qual que é a nova hipótese que nós temos? A última, lesão corporal, não é? Lesão corporal grave. Vamos lá. Vou assaltar o Thiago. E daí o Thiago reage, eu sento a porrada nele. Se bem que eu ia apanhar, né? Mas enfim, eu conseguisse bater no Thiago, o Thiago ia cair e ficar gravemente ferido. Seria considerado crime hediondo. Então, antes a lei previa só o latrocínio, e agora, com o pacote anticrimes, além do latrocínio, eu tenho novas hipóteses, ok? Isso aqui é certeza que vai cair na tua prova. Então, com restrição de liberdade, uso de arma de fogo permitido ou restrito, lesão corporal grave, ok? Eu tenho certeza absoluta que você vai me perguntar assim, professor, o pacote de crimes mudou alguma coisa no artigo 157? Mudou, tá? E até para te ajudar aqui, para você já meio que se familiarizar, eu coloquei um esqueminha no seu material para você conseguir ver quais foram as alterações do 157. Então, melhor do que você ler, tá já escrito aqui bonitinho para você. Traz aqui pro slide. Vamos lá então. Emprego de arma branca voltou a ser majorado, ok? Emprego de arma de fogo de uso restrito com aumento de pena em dobro. Traz aqui para mim. É bastante interessante, né, como as coisas aqui no Brasil mudam muito rápido, né? Porque lá antigamente, né, vamos lá, antes de 2018, o roubo com uso de arma era considerado majorado, ok? Circunstanciado. E daí o legislador não definia se era arma de fogo, porque arma é algo muito subjetivo, concorda comigo? Você consideraria, por exemplo, arma, né, um roubo com arma, se o meliante tivesse com um caco de vidro? Eu consideraria arma, por exemplo, né? Uma garrafa quebrada de vidro é considerado arma? Uma faca? Então na redação anterior a 2018, a utilização de arma era considerada circunstanciado. O que aconteceu? Em 2018, houve uma alteração legislativa em que foi retirado, né, a hipótese de qualificadora por arma branca, que não fosse arma de fogo, qualquer arma, aliás, que não fosse arma de fogo. O que o legislador fez? Separou arma de fogo de outras armas e considerou outras armas sem ser arma de fogo como roubo simples e transformou a utilização de arma de fogo com uma pena muito maior, ok? Maior do que o previsto. Então ela foi em parte ruim, em parte boa. Tranquilo? O que aconteceu com o pacote anticrimes? Voltou a considerar qualificado a utilização de arma. Então hoje o que aconteceu em 2018 foi desfeito. Então tanto faz arma de fogo ou arma branca é considerado qualificado. Porém, se for com arma de fogo de uso restrito, a pena vai ser dobrada. Então essa é a alteração. Percebam o que eu falei para você, né? Que na realidade a gente voltou a ter uma política maior de endurecimento do direito penal. A gente teve isso nos anos 90 do século passado, veio aí os décadas seguintes diminuindo o rigor, né, do direito penal e agora de novo um choque mais
enérgico, né, do direito penal. Bom, volta aqui então, já está comigo, né? Vamos ler o artigo 1º, inciso 3. Aqui a gente também vai ter alteração. Então vou aqui até apagar esse quadro, né? A gente já sabe que teve alteração. Então, o que nós tivemos no inciso 3? O inciso 3, ele trata da chamada extorsão, ok? Por favor, você não pode confundir extorsão com extorsão mediante sequestro, ok? Extorsão é um crime, extorsão mediante sequestro é outro, ok? Vamos lá dar uma olhada então o que nós temos. A redação anterior dizia o seguinte: extorsão qualificada pela morte. Extorsão qualificada pela morte era considerado hediondo. Novamente, a gente teve uma alteração legislativa com um pacote anticrime que fez aumentar as hipóteses de extorsão que nós teríamos para se considerar hediondo. E quais são elas? Bom, vamos lá de novo fazer esse esquema em relação à extorsão. Só aqui para desencargo de consciência, né? Só para desencargo de consciência aqui, eu queria só trazer para você a diferença de extorsão e extorsão mediante sequestro. Eu vou dar 2 exemplos. Extorsão mediante sequestro é aquilo que normalmente a gente escuta na TV como sendo sequestro, né? A pessoa, o vagabundo vai, pega uma pessoa, restringe a liberdade, sequestra e pede resgate. Isso é extorsão mediante sequestro. Extorsão é diferente. O que é extorsão? Vou dar um exemplo que eu vi na TV, né? Eu achei, TV não vi no jornal. Bastante interessante, assim, mas pensa a situação do cara, né? É um garoto de programa, ele normalmente sai com homens, e homens casados. E o que ele fazia? Ele gravava os programas. E depois que o cliente ia embora, ele mandava o WhatsApp pro cliente falando o seguinte: olha, ou você me paga 50 mil reais, ou eu vou divulgar esse vídeo que a gente tem fazendo sexo, ok? E vou mandar isso para sua família. Isso daí é claramente uma extorsão. A extorsão é quando eu utilizo de uma violência ou grave ameaça para obter uma vantagem devida que a vítima tem que, de alguma forma, agir, que é diferente do roubo. O roubo é situação passiva, né? Por exemplo, se você foi assaltado, teve desprazer de ser assaltado, normalmente o cara chega e fala pra você o quê? Perdeu. E de fato você perdeu. Ele sabe muito direito penal, né? Porque você perdeu. Nada do que você faça vai impedir o assalto, ok? Não vai impedir o assalto. Na extorsão é diferente. A extorsão, a vantagem devida só vai ser obtida se você, vítima, tiver um comportamento ativo. Eu vou dar um exemplo para você contextualizar isso melhor. Vamos supor que você esteja na rua, ok? Né? Que eu ando com muito pouco dinheiro na rua. O cara, se for me assaltar, ele vai ficar muito chateado, ok? Então, uns 10, 15 reais no máximo na minha carteira. E daí o Thiago vai e me assalta, né? Ele me encontra na rua e abre minha carteira e fala: porra, você só tem 15 reais. Ele vai até ficar com dó, né, Thiago? Ele fala assim: pô, só tem 15 reais, eu entrego os 15 reais, daí é um roubo, concorda comigo? Subtração patrimonial independente da minha vontade. E ele vê que perto do local que eu tô sendo assaltado tem um caixa 24 horas. E ele aponta a arma pra mim e fala o seguinte: ou você me dá a senha do seu banco, ou eu vou te matar. Aqui eu já não tenho mais um roubo, eu tenho o quê? Uma extorsão. Por quê? Porque precisa de um comportamento ativo meu. Se eu não entrego assim, ele não consegue a vantagem devida. Ele pode até me matar, mas ele não vai conseguir a vantagem devida. Diferente no roubo, porque se eu resisto, ele me mata e consegue a vantagem devida. Entendeu a diferença daí? O que nós temos na extorsão? Então, a extorsão, além da qualificada pela morte, agora nós temos 2 outras hipóteses, ok? Então vamos lá, vamos trazer aqui uma setinha para extorsão. Antes, era somente aquele qualificado pela morte. Vou botar aqui, anticrime, pacote anticrime. Hoje, além da morte, considero 2 hipóteses. Eu vou inverter a ordem do que eu botei no material de você aqui, que é o considerado com lesão corporal. E aqui, esse é muito importante, vou marcar até aqui um asterisco, que é com restrição de liberdade. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é muito sinistro, ok? Porque na realidade o pacote anticrime mandou muito bem nisso. Porque ele resolveu uma situação que gerava deixava as pessoas perplexas, né? Os entendedores do direito deixavam perplexos em relação a isso daqui. Por quê? Porque você sabe o nome desse crime que é chamado de extorsão com restrição de liberdade? Cuidado, não estou falando de extorsão mediante sequestro, ok? Que é o chamado famoso sequestro, ok? O que é a extorsão com restrição de liberdade da vítima? Esse crime tem um nome, ok? Ele tem um nome popular. E o nome desse crime é o quê? Sequestro relâmpago. Ok? Sequestro relâmpago. E daí você vai me perguntar o seguinte, professor,
pô, peraí, a gente sabe que a extorsão mediante sequestro, a gente vai até tratar disso aqui daqui a pouco, é um crime hediondo. Ok, sempre foi um crime hediondo. E o sequestro relâmpago? Não é muito igual, muito parecido com a extorsão mediante sequestro? Sim, é muito parecido. Então, antes dessa alteração do pacote anticrimes, o sequestro relâmpago era considerado hediondo? Eu vou te responder que não. E por que não? Pelo critério legal. Só se torna hediondo a partir do momento que a lei prevê. Ok? E isso resolveu uma situação que gerava muita perplexidade. Por quê? Considerava-se hediondo a extorsão mediante sequestro. E não considerava hediondo o sequestro relâmpago, o que é tão grave quanto. Então, com o pacote anticrimes, a gente resolveu isso aqui. E daí você me pergunta, né? Eu acredito que você vai me perguntar o seguinte: professor, eu não faço ideia da diferença do que é uma extorsão mediante sequestro e um sequestro relâmpago. Então eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou te falar o que é a diferença e depois eu te dou um exemplo para facilitar a tua vida. Na extorsão mediante sequestro, eu sequestro uma vítima e peço resgate para um terceiro. Então vamos lá. Eu sequestro o Thiago e peço resgate para a mãe do Thiago. Isso é extorsão mediante sequestro. Agora, no sequestro relâmpago é diferente. Vocês lembram que o sequestro relâmpago é um crime que acontecia muito, né? Acho que hoje até diminuiu bastante. Mas que acontecia muito que era o seguinte: eu pego o Thiago, restringo a liberdade dele, como eu faria na extorsão mediante sequestro. Mas eu não peço resgate para terceiro. Eu peço a vantagem diretamente para a vítima. Então, vamos lá. No sequestro relâmpago, eu restringo a liberdade da vítima e peço a vantagem para ela, eu e ela. Agora, na extorsão mediante sequestro, eu sequestro a vítima e peço a vantagem para o terceiro. Essa é a diferença. Hoje, a partir do pacote anticrimes, as duas hipóteses são consideradas hediondas, ok? Beleza? Vamos fazer uns exercícios e a gente faz um intervalinho um pouquinho maior agora. A respeito dos crimes hediondos, julgue... Vou trazer aqui no quadro, né? Vamos pegar aqui. Ops. Peraí. Vamos lá. O crime de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança em razão dessa condição. Sim, essa aí é correta, porque é a hipótese no inciso 1A. Percebam que eles pedem a literalidade, ok? Julgue o item seguinte. Seguinte item. O homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo. A gente já tratou e disse que não é? Na realidade, o crime de homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Perceba o seguinte, ou você sabe e acerta, ou você não sabe e vai chutar, né? E a chance de errar é grande. Próxima. É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometer homicídio simples, por ser considerado crime hediondo, e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado. Olha, essa questão aqui está errada, porque ela é incompleta, porque na realidade é considerado crime hediondo o homicídio qualificado. O homicídio simples pode ser hediondo? Sim, mas uma hipótese apenas. Quando praticado, né, por grupo de extermínio, com características de grupo de extermínio, ok? Ótimo. Próxima questão, a última. Considere-se crime hediondo o homicídio culposo na condução de veículo automotor quando comprovada a embriaguez. Pelo amor de Deus, né? Essa hipótese aí, não existe nenhum crime culposo considerado crime hediondo. Então essa questão está equivocada.